Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. VIUR11, o VIUR11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de renda urbana. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 5,08. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 15,56%, mas todo esse dividendo é para quem está comprando nessa cotação amassada. Quem tem um fundo lá na base 10 não ganha todo esse dividendo. Atualmente o fundo está num PVP de 0,59, isso indica que ele está com 41% de desconto. Se considerar que o fundo é de base 10, esse desconto vai para quase 50%. Esse fundo negocia com a liquidez baixa, negociando uma média de 180 mil por dia, e ele vem de uma variação negativa de menos 24% aí nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Lá nos idos de 2021, o fundo estava ali próximo ao seu valor patrimonial, os R$10. Contudo, de 2021 para cá, começou a queda do fundo. Esse fundo primeiro chegou ali a patamares de 8 até R$7. Durante o período eleitoral, o fundo deu uma apreciação, voltando novamente a R$8, mas passadas as eleições, o fundo desaba novamente, chegando ali a R$6. No ano de 2023, o fundo mostra uma melhora, voltando novamente a 8, 8,70. Depois ficou estabilizado ali em 8, mas dali para frente o fundo entra novamente em queda. Primeiro caindo a 7, depois beirando o 6, esboça a recuperação, e aí, no final do ano, como todo o mercado, esse fundo também sofreu muito. Ele chega a incríveis, rompe os R$6, belisca ali os R$5 durante os últimos pregões do ano e também alguns pregões de início de janeiro, o fundo chega a beliscar os R$6 novamente, mas atualmente ele entra novamente em queda, quase voltando a R$5, cotação de 5,08 atualmente. Continuando no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome do fundo, o seu CNPJ, esse é um fundo para investidor em geral, mandato renda. Ele é um fundo de outros segmentos, fundo misto por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e vacância também nós vamos deixar para ver lá dentro. Esse é um fundo que conta atualmente com mais de 47 mil cotistas e ele tem mais de 26 milhões de cotas emitidas. Ele atualmente está valendo R$ 8,86 e ele tem um valor patrimonial de 238 milhões. O último dividendo anunciado pelo fundo foi 7 centavos, mas aqui está vindo em razão de arredondamentos. Continuando aqui, ó, a gente vê o dividend yield médio do fundo. Com exceção dos primeiros dividendos do fundo, o dividend yield médio dele está em torno de 0,9. Muito disso aqui, ó, sempre em razão do fundo estar descontado. Atualmente a gente vê o dividend yield subindo. De novo, a gente vai ver que os dividendos do fundo estão lateralizados, mas como a cotação não para de cair, o dividend yield sobe. Então, atualmente, o dividend yield do fundo agora está beirando ali 1,10, 1,20, dividendo bem alto. Continuando aqui, a gente vê que o fundo está estabilizado. Aqui o site arredonda para 7 centavos, tá? Mas vocês vão ver que está em 6,7 centavos. Então, no dia 30 de dezembro, o fundo anunciou, pagou no dia 15 de janeiro essa quantia de 6,7 centavos. Eu estou gravando esse vídeo aqui no finalzinho de janeiro, ele vai ao ar está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Então, seguramente, quando o vídeo for ao ar, já vai ter sido anunciado o dividendo ali de fevereiro, no último dia de janeiro, né? Para ser pago em fevereiro. Provavelmente, quando o vídeo for ao ar, inclusive, já vai ter sido efetuado o pagamento aí do próximo dividendo. E pelo que eu vi do relatório, eu acho que eles têm potencial para continuar mantendo esses 6 centavos 7 aqui. Continuando aqui, a gente vê a rentabilidade do fundo, né? Então, o fundo vem com a rentabilidade ruim, porque ele tem caído bastante a cotação, né? E o dividendo que ele entrega até que é um dividendo aceitável. Então, ele está com menos 20% de performance, enquanto o CDI do período é 45, o IPCA 23, o IFIX 5 e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem ali com 24% de rentabilidade. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês forma de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com o clube de membros. Torne-se membro aqui do nosso canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você vai ter vários benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos,
Lembrando que esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Você também tem preferência quando pede vídeo, além de inúmeros outros benefícios. Outra forma de apoiar o nosso canal financeiramente, adquira a nossa planilha de controle financeiro. É um ótimo produto, com muitas funcionalidades, barato e acessível. E na compra da planilha, ela vai te ajudar, inclusive, na sua declaração de imposto de renda. E também, novamente, né, quem compra a planilha, apoia o nosso canal financeiramente. Desde já, muito, muito obrigado. Por fim, nós contamos também com os nossos e-books de introdução aos fundos imobiliários, de introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis, e na compra dos e-books você está apoiando o canal financeiramente. Desde já, muito, muito obrigado. Se você estiver precisando de uma ajuda para consultoria ou mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui agora nós chegamos no relatório gerencial, o relatório mais recente entregue pelo fundo. Ele traz aqui um índice, né, onde estão as informações, e aqui a gente vê as informações do fundo. Esse fundo, ele atualmente está aqui, ó, ele não tem 500 milhões, né? Então ele cobra 0,95 de taxa e ele tem 20% de performance se bater IPCA mais 6. Aqui eles trazem alguns destaques do mês, o dividend yield anualizado. O fundo tem 16 centavos de reserva, é um bom resultado de reserva aí. E ele tem caixa aí para pagar a alavancagem do fundo agora pelos próximos 3 anos e meio. Então ele vendeu um imóvel que ele tinha, né? E isso gerou caixa suficiente para ele arcar com a alavancagem que o fundo possui. Que era um cenário preocupante do fundo, tá? Aqui ele fala toda a questão do cenário macro, tudo isso eu vou pular, né? E aqui ele começa a falar da venda do imóvel que ele fez. Então, conforme divulgado em fato relevante em dezembro, foi concluída a transação de venda do Laboratório Alfa, localizado lá na Vila Olímpia, em São Paulo. O inquilino do imóvel pertencente ao grupo DASA e o ativo representava 7,4% da receita do fundo. O valor total da transação foi de 29 milhões, sendo 2,9 milhões pagos de sinal e 26 milhões pagos concomitantemente à escritura definitiva realizada no dia 16 de dezembro. Em termos de retorno, a operação apresenta um cap rate de 8% e uma taxa interna de retorno de 10%. O ganho de capital gerado é de 8 centavos por cota e o valor da venda representa uma valorização de 11,5 em relação ao laudo de dezembro. A liquidez gerada pela venda equivale a 3,5 anos. Com a conclusão da venda, os dados apresentados nesse relatório a partir de dezembro não incluem a participação do ativo. Em tempo, o time de gestão revisou a estimativa de rendimentos a serem distribuídos. Estimamos que o rendimento vai ser mais ou menos entre 6,5 e 6,9, ou seja, dá para ele manter o que ele vem distribuindo atualmente. Continuando aqui, ó, ele fala sobre a avaliação dos seus imóveis. Os imóveis foram avaliados um pequeno percentual negativo, né, de 0,17, 0,24 total, então isso aqui vai influenciar pouco no patrimônio do fundo. Continuando aqui, a gente chega na DRE, demonstrativo de resultado de exercício. Então o fundo teve um resultado de 4 milhões, quase 15 centavos por cota, mas a receita dos imóveis foi de 2 milhões e meio e o resultado financeiro, ó, de menos 449 mil, alavancagem, né? A distribuição de rendimentos foi de 6,7 centavos e o fundo encerrou o mês, após a distribuição, com uma reserva de 4 milhões e 400. Isso dá 16 centavos por cota. Então ele tem ali quase 3 meses de entrega só de reserva, né? Aqui a gente chega na DRE, demonstrativo de resultado de exercício. Então tá aqui os 2 milhões e meio gerado, 449 de resultado financeiro, né? Porque ele tinha caixa 137 mil, mas ele gastou ali 586 mil. Então teve um resultado ali de 449 mil negativo. Taxas da gestão, mais outras despesas. Provavelmente isso aqui pode ser o que ele acrua para a taxa de performance, né? Então ele teve um resultado recorrente de 1 milhão e 900 e ele distribuiu 1 milhão e 800. Então ele ainda está distribuindo abaixo das suas capacidades, né? Então aqui a gente nem está constando o não recorrente aqui, né? Então o fundo distribuiu, só pelo resultado que ele gerou, ele está distribuindo até um pouco abaixo do que ele conseguiria distribuir. Nós vamos calcular na prática aqui, pelo acumulado de 2024, o que as despesas do fundo representam frente às receitas. Então esse fundo tem de despesas aqui, ó, 5 por 5 centavos de taxa de administração, gestão tal. E eu vou considerar esses 2 centavos como se fosse a taxa de performance. Apesar dele não deixar isso claro aqui, nós vamos considerar. Então nós vamos ver o que esses 7 centavos aqui representam, 7 milésimos de centavo, representam frente a esses 0,93, eu vou considerar esse 1 aqui da receita financeira 0,94. Então vamos lá, ó. 0,007, esse valor aqui vezes 100, dividido por 0,094.
Então a gente observa que as taxas estão ali em 7,44%, o que eu reputo ser uma taxa aceitável, né? Novamente, o fundo tem uma reserva de 16 centavos, e a gente vê aqui abaixo no rachurado, que ele vinha com uma boa reserva, esse cinzinho atrás, e a reserva subiu muito, né? E que ele está em linha distribuindo 6,7 centavos, o que para cotação atual eu acho uma ótima distribuição de dividendos. Mesmo se fosse um fundo na base 10 distribuindo 6, 7 centavos, quase 7 centavos, para mim seria uma ótima distribuição. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você gosta do nosso trabalho, não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta aí. Comenta pra nós aí. E aí, você já conhecia esse fundo? Você tem ou teria esse fundo no seu portfólio? Você acha que a gestão vem fazendo um bom trabalho? A gestão da Vinci, ela tem por padrão a trabalhar alavancado com seus fundos. É comum eles trabalharem alavancados. A gestão está muito mal vista, né? O pessoal tem criticado bastante a gestão. Apesar de eu ter esse fundo, eu tenho também um fundo da Vino, e eu acho que, no geral, eles fazem um bom trabalho. Só que o mercado não está gostando. O fundo está bem mais amassado que os pares, está bem mais descontado. E sim, essa alavancagem do fundo é algo preocupante. Mesmo atualmente, eles tendo vendido imóveis do portfólio, a alavancagem ainda continua preocupante. Então, acredito que no futuro, ou o fundo teria que tentar fazer captações, mas como a cota está muito amassada, né? Se a cota não recuperar, provavelmente o fundo vai ter que se desfazer de mais imóveis. Eu acho que ele consegue liquidez para venda de imóveis aí, assim como ele fez a venda aí, né? Enfim, temos que aguardar o futuro aí. Eu, como já antecipei, né? Sempre que eu falo de um ativo, eu procuro ser o mais transparente possível. Então eu sou o cotista do fundo, eu sou conflitado ao estar falando desse ativo. E não é porque eu falo bem ou mal de um ativo que significa que ele seja bom ou mal para vocês, né? E o fato de eu estar falando a respeito desse ativo, em nenhuma hipótese, significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Então eu tenho fundo, eu gosto do fundo, sei dos riscos que ele representa, e numa carteira pulverizada, uma carteira cheia de ativos, eu não vejo que isso tenha menor problema ou que isso impacte de alguma maneira. Enfim, seja esperto, não seja influenciado, né? O meu objetivo aqui não é dizer o que vocês devem ou não fazer, o que vocês devam ou não comprar. O meu objetivo aqui é apenas mostrar o ativo, e se o ativo for algo que seja compensativo para vocês, né? Aí eu acredito que vocês devam se posicionar. Mas se não for, não se posicionem. Enfim, eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal, nos ajude nessas metas aí. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Se vocês estiverem precisando de uma ajuda para uma consultoria ou mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial. E aqui o gestor traz a nova guidance, né, que eles esperam entregar. A banda superior diminuiu um pouquinho, que eles tinham estimativa ali de entregar 7,2, né, na banda superior, reduziu para 6,9, mas a banda inferior se mantém em 6,5. E como eles vêm entregando 6,7, e aparentemente isso aqui estava dentro das capacidades do fundo, né, eu acho que ele consegue manter esse patamar de distribuição. Com a cota amassada, né, nessa faixa de R$ 5,00, esse dividendo é um dividendo de mais de 1%, né, o que eu reputo ser um bom dividendo. Aqui ele mostra sobre a rentabilidade, né? E o fundo vem sofrendo muito. Um ponto de parâmetro, eu não me preocupo muito com o CDI, mas sim com o IFIX. Então o fato do fundo estar entregando menos que o IFIX, isso é algo ruim, né? Mas muito disso não é nem pelo dividendo entregue, sim que a cota está muito amassada, né? O mercado está bem desconfiado do fundo, então isso atrapalha na performance do fundo. Aqui ele mostra a negociação e volume e tal, e o número de cotistas vem reduzindo drasticamente. É um fundo que chegou a ter mais de 54 mil cotistas e atualmente aí, ele está com esse patamar aí de 47 mil cotistas. Continuando aqui, a gente vê sobre o portfólio do fundo e é preocupante assim, porque o fundo tem muita alavancagem, né?
Então o fundo tem 323 milhões, mais 32 milhões agora em caixa, mais a alavancagem do fundo é 111 milhões. Então um percentual alto de alavancagem. A maior parte da alavancagem está no ativo Anima, né, que o fundo tem. E segundo eles têm caixa para fazer frente a 3 anos e meio aí para frente, né? Então provavelmente nesses próximos anos, no médio prazo, o fundo tem capacidade de arcar com a alavancagem do que ele possui atualmente. Aqui ele mostra alguns indicadores operacionais. O aluguel médio eles têm conseguido subir um pouquinho. Taxa de ocupação está em 3% de vacância. Não está tendo inadimplência no portfólio. É um fundo que, apesar de ser de renda urbana, ele é altamente dependente do setor educacional, vocês vão ver daqui a pouco. Anima, Facamp, Cogna, são todos segmentos de educação. Le Biscuit é uma loja de rua, Americanos é uma loja de rua, e o Dasa, que agora não mais faz parte do portfólio aí. Então, esse fundo ele tem 79% dos seus ativos, né, de contratos atípicos, 21% de contratos típicos. Setor educacional, 89%. Então, é um fundo dependente do setor de educação, varejo 10% e saúde, apesar dele ter colocado 0,5%, ele não tem mais o setor de saúde. 53% dos imóveis estão no Rio Grande do Sul, 36% em São Paulo, 9% no Maranhão e 1% no Rio de Janeiro. Continuando aqui, a gente vê o portfólio aqui do fundo, né? Então, vencimento dos contratos do fundo. O prazo médio dos contratos do fundo são de 10 anos. Esse ano e durante os próximos anos é bem irrisório o que vai vencer aí no fundo. E o que começa a ter impacto de vencimento mesmo é vencer os ativos lá do setor educacional. 26%, 18% e 53% vencem a partir de 2033. 3% o fundo fazia juros revisionais, só vai voltar a ter revisionais só em 2026. Essas revisionais podem ajudar no aumento dos dividendos aí dos imóveis, né? Então não tem previsão de revisionais por enquanto. É um fundo que ele é altamente indexado a IPCA, 98% dos contratos são indexados a IPCA e apenas 2% a IGPM. E quando tem essas renovações de contrato, elas ocorrem a imensa maioria em julho, nos demais meses do ano também, em alguns outros meses, né? Continuando aqui, a gente vê a disposição dos imóveis que o fundo possui. Então, no Rio Grande do Sul, eles têm 2 imóveis, os 2 da Anima. Em São Paulo, eles têm 2 imóveis, um da Anhanguera e um da Facamp. Todos esses imóveis aqui, o fundo detém 100% de participação neles. Tem mais um imóvel no Maranhão, uma loja de rua, o fundo também é dono de 100%. E no Rio de Janeiro, eles têm 2 lojas de rua, uma ao lado da outra, o fundo também é dono de 100%. Ou seja, pode ser que ele venda apenas parte dos imóveis ou se desfaça de parte, né, se houver necessidade. Vamos aguardar que se o fundo, com o passar do tempo, não conseguir equalizar, pode ser, pelo que eu veja, que ele precise se desfazer de mais imóveis aí para pagar essa alavancagem que ele possui. O que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head.